Galera? Tranquilo? Vou seguir hoje uma espécie de sequência de vídeos cuja minha preocupação é o professor, a sua importância e etc. E hoje o foco vai ser a autoridade do professor. E para isso eu preciso antes divagar sobre, afinal de contas, o que é isto, a autoridade. Percebam que em um primeiro momento nós podemos pensar que a autoridade é simplesmente quando alguém se submete a outra pessoa, porque essa pessoa teria algum tipo de poder excepcional, anormal, e que, portanto, por essa excepcionalidade, ela se imporia. Eu quero dizer que não. Vejam, a minha perspectiva é completamente diferente. Percebam que num contexto em que idealmente, abstratamente, nós sabemos que todas as pessoas são iguais, que não há uma justificativa natural para alguém ser hierarquicamente superior, né? Alguém ser melhor do que outro. Então, sob essa perspectiva da igualdade, é que deveremos nos preocupar com o porquê da autoridade se somos iguais. Percebam que se eu reconheço alguém a autoridade, eu estou dizendo que por algum motivo, que nós vamos explanar, eu vou me submeter em alguma medida a esta pessoa, porque ela é uma autoridade. Bom, do ponto de vista contemporâneo, democrático, dentro da legalidade, eu posso dizer que a autoridade, ela é aquela entidade, é aquela pessoa, é aquela instituição a qual eu escolho livremente reconhecer como autoridade e, portanto, me submeter. Eu me submeto à autoridade, eu já vou ir explicando, né? Eu me submeto à autoridade pelo fato de que eu escolhi esta pessoa, escolhi me submeter. Mas por que, entre pessoas iguais, eu escolheria me submeter? Ora, é porque de alguma forma eu tenho uma vantagem em me submeter, ou a sociedade tem vantagens em que as pessoas se submetam a essa autoridade. Vamos esclarecendo aos poucos. Até porque a palavra submissão assusta, né? Mas eu quero dizer que essa submissão, eu quero que vocês entendam como submissão consentida, submissão responsável, uma submissão mediante argumentos, é uma submissão por determinado tempo, em determinada situação. Então, é uma submissão sujeita à manutenção da aceitação desta submissão. Se eu não aceito, como eu sou livre, sujeito racional, não compreendo mais como interessante essa submissão, eu rompo. Essa é a ideia de submissão à autoridade. Vou dar exemplos bem tranquilos. Os exemplos. O pedreiro. Percebam que eu quero fazer um muro. Eu vou escolher o pedreiro, que é o profissional, o técnico responsável por fazer muros. E eu vou escolher de todos os pedreiros aquele que eu confio mais. Aquele pedreiro que a história dele diz da sua competência, da sua habilidade, da sua capacidade técnica para fazer muros. E eu não quero qualquer muro, eu quero o melhor muro possível. Portanto, eu escolho, sob minha escolha, né, sob o ponto de vista do meu entendimento, eu escolho o melhor pedreiro. Quando eu escolho o melhor pedreiro, imediatamente eu me submeto a ele, por mais que eu o pague, por mais que eu possa demiti-lo, eu vou me submeter. Porque é ele que vai dizer as condições desse muro. Ele vai dizer as quantidades de produtos para fazer o muro. Ele vai dizer se pode fazer sozinho ou se vai precisar de alguém. É ele que vai me dizer quanto tempo. É ele que vai me dizer se é possível fazer o muro de acordo com as minhas especificações como sujeito leigo. Portanto, em relação ao pedreiro, no período da feitura do muro, eu me submeto.
terminou o muro, eu agradeço e eu não mais me submeto. Eu posso, inclusive, nem cumprimentá-lo na rua, porque ele já não é mais a autoridade responsável pela satisfação do meu desejo de construir muros. Alguém estará pensando, poxa, professora Milka, mas tu estarás sempre submetido? De certa forma sim, de certa forma não. De certa forma sim, porque eu me submeto a esses personagens, eu me submeto à lei, à norma, eu me submeto à autoridade do juiz, eu me submeto à autoridade de alguém que tem algum saber que eu não tenho, me submeto. Por outro lado, alguém se submete a mim em alguma situação. Com certeza, na situação em que é vantajoso alguém se submeter a mim. E, portanto, eu passo a ser a autoridade. Percebam que a autoridade está vinculada ao passado, porque as pessoas têm uma história que a qualificam para ser essa autoridade, nesse contexto. Existem questões culturais que nos fazem acreditar que essa pessoa nessa situação tem determinada autoridade. Por exemplo, em comunidades indígenas, o mais velho tem autoridade. Por quê? Porque ele tem mais história do que os outros. E por ter mais história, tem mais conhecimento e, portanto, ele é autoridade e as pessoas se submetem enquanto estão culturalmente adequadas a esta situação. Percebam que a submissão, nesse caso, não é simples. Não é uma coisa boba, não é o sujeito com o escravo, né? Quem se submete não é um escravo, ele é racional e está ali, se submete na medida que ele entende que é importante isso e que é bom para ele ou para a sociedade. Percebam que eu diria, portanto, que a autoridade ela se mantém à medida que ela consegue se justificar para que quem está submisso mantenha-se submisso. Médico, por exemplo, eu continuarei entendendo-o como autoridade no assunto, na medida em que as explicações, as medicações, as intervenções dele façam sentido para mim. E evidentemente que eu terei a minha saúde melhor. Meu muro será feito à medida e com sucesso, e eu manterei esse pedreiro à medida que ele vai me justificando. Por que ele fez assim, por que ele fez assado, ele me mostra as vantagens e, portanto, eu acabo mantendo-o assim. Com o avanço das informações, com o avanço das fake news, com o avanço da internet, a autoridade passa a ser uma questão sempre e necessariamente em crise. Por que crise? Porque é difícil a autoridade manter-se justificada. Porque o médico X diz tal, o médico Y diz outra coisa. O pedreiro tal faz assim, o outro faz de uma forma diferente. Fica mais complexo? Fica. Então, portanto, a autoridade cada vez mais tem que ir se explicando. Cada vez mais a autoridade tem que ir mostrando que segui-la é vantajoso, porque traz vantagens. Óbvio, né? Vantagem para mim, que preciso dos serviços da pessoa, vantagem para a sociedade, que mantém tudo tranquilo, porque tudo está funcionando. Percebam, portanto, que não é uma coisa fácil. Eu acabo dizendo que o instituto da autoridade, a ideia de autoridade, é uma distribuição social da submissão consentida. Distribuição social da submissão consentida. E eu diria, irracional. Porque distribui-se na sociedade quem são as autoridades, né? E a quem devemos respeitar para, racionalmente respeitar para que a sociedade avance, para que as coisas andem em harmonia. Por isso que eu respeito o policial, por isso que eu respeito até as autoridades de trânsito. Portanto, aqui se mantém sempre uma aporia, diria o grego, né? A autoridade é uma situação que nos deixa sempre perplexos, porque nós rejeitamos a ideia de submissão, né?
mas a todo momento nós somos chamados a obedecer a alguém que nós entendemos que tem o direito e a racionalidade de nos dizer o que fazer em algum momento. Neste contexto, eu posso colocar agora a pessoa que eu quero falar, a autoridade do professor. Vejam, o professor também tem história, né? Quer dizer, por que obedecemos aos professores? Por que o professor é uma autoridade? Porque historicamente a função do professor foi trazer o conhecimento técnico, científico, conhecimento histórico, conhecimento cultural, trazer para os jovens entrantes no mundo adulto. Esta é a importância. Ele é justificado porque ele está fazendo esse trabalho como sempre fez. Portanto, essa missão nobre e histórica do professor de trazer o conhecimento e preparar as pessoas para a vida adulta, se não for bem aceita, bem compreendido, de alguma forma deverá acontecer. E aqui é curioso, né? Eu posso ser um professor em que basta eu levantar a mão, fazer um sinalzinho e os alunos param para me ouvir. Eu posso ser um professor que posso contar uma piada tranquilo na aula, porque eu sei que nenhum dos meus estudantes vai abusar, porque eles entendem da minha autoridade, entendem que racionalmente obedecer o que eu entendo por disciplina traz excelentes resultados educacionais para eles. E também eu me sinto feliz porque, mantendo a minha autoridade, isso traz excelentes resultados para mim, que serei conhecido como um bom professor. Para a sociedade também é ótimo, porque assim o conhecimento é distribuído, qualificado, né, e voltado para o desenvolvimento social e cultural. Por outro lado, eu posso ter o Joãozinho, a Mariazinha, que é aquele que não se submete. É aquele que não reconhece a autoridade, seja porque os pais falam que os professores são isso, são aquilo, seja porque preferem muito mais a internet do que a fala do professor. Este estudante provavelmente é aquele que não vai parar quando eu fizer o sinal. Também é o estudante que eu não poderei brincar com ele, não poderei ser gentil com ele, porque ele poderá não responder aos limites necessários para que a minha autoridade se mantenha. Portanto, em primeiro lugar, é um aluno que vai ter problemas. Eu também terei com ele. E é bastante provável que uma das coisas que vai acontecer é eu dizer ao estudante, por gentileza, Pedrinho, Marezinha, vá até a direção, porque tu não cumpriste as normas e o respeito necessário para o bom andamento das aulas. Percebo que aí já começa uma questão diferenciada. A vida começa a cobrar desse estudante, né, o resultado pelo não reconhecimento da autoridade deste professor. E, portanto, aí vocês podem imaginar que vai ocorrer sanções, das mais delicadas às mais complexas. Por quê? Porque eu, enquanto professor, que teria uma aula indolor, legal, bacana, de fácil conduta, de condução, melhor dizendo, com altos resultados, né, não foi correspondida por esse estudante que não pôde participar. Enquanto ele estará sendo sancionado, os outros estudantes estarão convivendo com a autoridade bem-sucedida deste professor. Portanto, o foco aqui é a manutenção, é a valoração da autoridade, neste caso, do professor. O professor, portanto, vai ter que, assim como o pedreiro, assim como o médico, ele vai ter que se justificar. Sim, assim como o pedreiro vai dizer o quanto de cimento e o resultado esperado do cimento e vai demonstrar a felicidade de ter um muro bonito, o professor vai demonstrar, se justificar o porquê das atividades, o porquê dos exercícios, o porquê das avaliações, o porquê do conteúdo dessa forma, o porquê de determinada rotina, né? Vai mostrando como a aula vai se desenvolvendo, mantendo a racionalidade, ou seja, os alunos vão continuar seguindo, mantendo este professor como sujeito com autoridade, porque eles estão acompanhando o raciocínio, as reflexões, o porquê, inclusive, de uma advertência porque ele está conversando. Ele compreende, ele percebe que conversas são incompatíveis com aquele estilo de aula, que poderá ser compatível em outro estilo, mas naquela não. Alguém poderá estar pensando,
Mas há professores que são agressivos, são equivocados. Sim, há. Estes não terão autoridade, porque não conseguirão se justificar. E, portanto, não terão sucesso. Terão dificuldade e vão ter que se reciclar, reencontrar o seu caminho. Ou, assim como o aluno indisciplinado foi ter com a direção, esse professor vai ter que responder à sociedade, à direção, à sociedade, como um sujeito que não foi competente no exercício da autoridade. Mas que fique claro, aqui é preciso entender a essencialidade de manter a autoridade do professor. Seja mantida pelas famílias, que apontarão como um elemento importante, pela sociedade, pelos governos, pela boa remuneração, pelas boas condições de trabalho, para que não se perca a autoridade. Sem a autoridade que facilita o exercício do poder, a ponto de que quem se sujeita à autoridade nem sente que ali tem um poder envolvido, retirando a autoridade, fica apenas o poder, fica apenas a sanção, fica apenas a brutalidade, porque não há azeite nessas engrenagens e elas começam a bater assim. Portanto, sempre, pensemos sempre e valorizemos sempre na autoridade do professor como elemento essencial. Abraço.